agradecer é o que mais quero, te agradecer de coração por tudo que tens feito, Senhor. Te agradecer pela vida, te agradecer pelo teu amor, por tudo que tens feito, Senhor. Se esquecem de ti, mas eu quero conservar um coração grato a ti. Te agradecer é o que mais quero, te agradecer de coração por tudo que tens feito, Senhor. Te agradecer pela vida, te agradecer pelo teu amor, por tudo que tens feito, Senhor. Se esquecem de ti, mas eu quero conservar um coração grato a ti. Graça e paz, irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos começar o nosso culto dessa noite. Sejam bem-vindos, todos aqueles que já estão conectados aí. Vamos compartilhar esse culto com mais alguém, amém? Vamos convidar as pessoas, vamos juntar aí o pessoal de casa, vamos juntos adorar ao Senhor, bendizer ao Senhor, amém? Glória a Deus. Você que tem a sua Bíblia aí, vamos abrir a nossa Bíblia, nós vamos ler. Mas antes disso, não se esqueça de curtir aí o culto, compartilhar, ok? Lá no Facebook, lá no WhatsApp, compartilha, convida todo mundo. E nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Aqui no Salmo de número 90, ok? Se tiver a sua Bíblia aí, você pode acompanhar. Salmo de número 90, nós vamos ler os dois primeiros versículos. Os dois primeiros versículos, diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Aleluia. O Senhor tem sido nosso refúgio. Ele tem sido nosso refúgio de geração em geração, através dos tempos, né? Antes mesmo que os montes se formassem, antes que o mundo se formasse, de eternidade a eternidade. Essa expressão me impressiona. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus, Deus eterno, Deus que está acima de todas as coisas. Vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ore comigo. Pai, nós louvamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome, exaltamos, Pai, a Tua grande majestade e agradecemos a Deus, porque nós estamos nessa noite aqui reunidos pela internet, Pai, mas estamos unidos em espírito, ó Deus, e o Senhor tem grandes coisas para nós nessa noite. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Manifeste o Teu poder, Pai, na vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, e age, Senhor, grandemente nessa noite, através da Tua palavra, através de tudo que vai ser ministrado aqui, Pai. Nós oramos, ó Deus, te agradecendo por todos aqueles que já estão aqui conectados, por aqueles que vão assistir depois também. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Eu quero deixar um louvor aqui com você, para Deus abençoar a sua vida, e que você também louve ao Senhor aí na sua casa ou onde você estiver. Amém? Vamos louvar ao Senhor.
Glória a Deus, aleluia. Ele é santo, ele é digno de honra, de glória e de louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos e irmãs, Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. E nós estamos aqui para declarar isso. Para declarar a bondade dele, o amor dele, a santidade dele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero, nesse momento, orar pelas crianças. Se você tem uma criança aí próxima a você, seja seu filho, seu neto, seu sobrinho ou um vizinho, nós vamos orar em nome de Jesus. Estenda a sua mão sobre as crianças. Vamos abençoá-las em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos abençoar as nossas crianças, crendo que o Senhor é aquele que guarda, o Senhor é aquele que livra, o Senhor é aquele que acampa os anjos ao redor. Pai, nós, em nome de Jesus, abençoamos as crianças, repreendendo todo mal, toda enfermidade, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quero dizer para os irmãos que nós vamos ter a ceia, ok? Então, se você ainda não preparou, prepare que daqui a pouco nós vamos ter a ceia do Senhor. Prepare aí o seu pão, o seu cálice, que nós vamos cear em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos e irmãs, nós continuamos, orando pela bênção de cada um dos irmãos, pela prosperidade de cada um dos irmãos. A gente tem vivido um tempo que tem sido muito difícil para muitas pessoas, mas Deus tem nos abençoado, essa é a verdade. Nós não podemos reclamar, nós devemos, na verdade, ao invés de reclamar, nós precisamos glorificar, na verdade? É agradecer a Deus, é dizer glória a Deus, louvado seja Deus, porque Ele tem feito mais do que pedimos, mais do que pensamos. Glória a Deus, glória a Deus. E eu queria, nesse momento, orar pelas ofertas, pelos dízimos. Você que ainda não entregou seu dízimo, vai entregar seu dízimo, vai enviar seu dízimo. Você pode fazer isso através do Pix. O Pix está passando aí embaixo, o número do Pix. Você quer fazer a sua oferta também, quer fazer a sua oferta no culto à noite, faça também. Tem aí o Pix, você pode fazer pelo Pix, ok? E nós vamos estar consagrando em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, Pai, pelas ofertas, pelos dízimos. Te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido. Pai, no meio, Senhor, dessa situação, e às vezes nós não podemos estar juntos fisicamente, mas nós estamos juntos, Senhor, de maneira espiritual, e estamos aqui, ó Pai, através da internet, alcançando, Senhor, tantas pessoas. Tua palavra está sendo pregada, os louvores sendo cantados. Pai, eu creio, Pai, que isso tem abençoado muitas vidas. E nós queremos continuar fazendo isso, Pai. Então nos abençoa, nos ajuda, ó Deus, a continuar fazendo isso para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, Pai. Nós oramos consagrando, Pai, a cada oferta e cada dízimo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode, então, fazer a sua oferta e o seu dízimo. Quero dizer para você que hoje eu tenho uma palavra que eu creio que vai abençoar muita gente. Na verdade, o meu desejo, irmãos, o desejo do meu coração é que essa palavra chegue a muitos cantos mesmo, porque muita gente precisa disso. Irmãos, hoje é uma palavra de libertação, é uma palavra para libertação. Então eu quero te incentivar a compartilhar esse culto, compartilhar a palavra que vai ser ministrada daqui a pouco com alguém, porque realmente eu espero, a minha oração é que isso abra o entendimento, porque a Bíblia fala assim, ó, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. Irmãos, a função da palavra de Deus, a função do Evangelho de Cristo é libertar. E essa palavra hoje vai trazer essa libertação. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer a nossa ceia e eu espero que você tenha aí o seu cálice, o seu pão, porque juntos nós vamos cear. Juntos nós vamos cear e eu creio que grandes coisas o Senhor há de fazer. Sabe, como nós temos falado,
Jesus disse que nós deveríamos fazer a ceia como um memorial até que ele retornasse. E nós fazemos isso, mas a ceia é muito mais. Existem vários benefícios na ceia. Benefícios de comunhão, benefícios de libertação, benefícios de cura. Paulo fala aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 11, que porque eles comiam de maneira indigna, havia muitos fracos doentes e até alguns que dormiam. Mas isso quer dizer também que quando nós tomamos de maneira digna, nós somos curados. Deus nos fortalece. Então, nessa noite, eu quero que você, em nome de Jesus, ao tomar a sua ceia, eu não sei como você está de saúde, talvez você esteja sentindo algo estranho, não esteja muito bem, em nome de Jesus, que essa ceia hoje venha trazer cura para a sua vida, cura física, cura espiritual, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, eu já estou aqui com a minha ceia, vamos orar e consagrar em nome de Jesus. Pai, a Ti damos a honra e a glória. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de relembrarmos o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali naquela cruz, naquela obra consumada, Pai, Ele nos deu tudo, ó Pai, que é necessário para a nossa salvação. Ele nos deu o seu ingresso na vida com Deus, Ele nos tornou reconciliados com o Pai, mas Ele também, Senhor, ganhou ali a nossa cura, a nossa vitória. Pai, nessa hora, em nome de Jesus, quando nós vamos comer e beber do corpo e do sangue do Teu Filho, Pai, que a cura se manifeste, que a libertação, ó Pai, dos problemas, das dores se manifeste. Ó Deus, que haja um renovar, ó Pai, assim como as águias se renovam, que também a nossa mocidade seja renovada, meu Pai, em nome de Jesus. E nós vamos sempre Te dar toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Coma do pão. Beba do cálice. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, que a Tua bênção de saúde seja liberada agora sobre os Teus filhos. E que toda enfermidade que o Senhor já levou quando morreu, seja, Senhor, destruída agora pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. E nós vamos sempre Te dar a honra e a glória e o louvor. Sempre. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você está pronto para a palavra de Deus? Amém? Pronto para a palavra de Deus? Então vamos, em nome de Jesus, orar mais uma vez sobre a palavra. Aleluia, aleluia. Pai, obrigado por mais essa oportunidade de pregar o Teu Evangelho. Obrigado por ministrar ao Teu povo, ao Teu precioso rebanho. Usa as minhas cordas vocais, meu Pai, como instrumento nas Tuas mãos. Pai, que Teu Espírito flua livremente, não haja empecilho para a pregação da Tua palavra e que todo levante contra o Teu Evangelho caia por terra pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O tema da nossa mensagem hoje é: toda maldição foi quebrada. Aleluia. Toda maldição foi quebrada. Você sabia disso? Você sabia disso ou ainda você tem dúvida disso? Irmãos, nós recebemos muitos ensinamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Essa é a realidade. Por isso, quando eu falei que a mensagem de hoje tem por objetivo trazer libertação, é por essa razão. Então, hoje nós vamos entender de forma definitiva por que toda maldição foi quebrada. Eu já frequentei palestras, cursos, pregações
de quebra de maldição, maldição hereditária, maldição de família, enfim, essas coisas todas. Mas a Bíblia, ela diz, e a Bíblia diz isso, que em Jesus toda maldição é quebrada. Então hoje, o que eu pretendo aqui? Eu pretendo aqui te dar textos da Bíblia, elementos, ensinamento bíblico, para que nunca mais você tenha dúvidas quanto a isso, ok? E nós vamos começar por aqui. Êxodo 20, versículo 5. Certo? Vamos começar por aqui. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Esse versículo, por causa desse versículo e alguns outros versículos semelhantes a esse no Antigo Testamento, as pessoas acreditam nisso, tá vendo? Deus está falando ali, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que odeiam a ele. Bom, só por aí já temos algumas coisas para ver. Esse texto de Êxodo 20, o capítulo 20, né, é o capítulo onde a lei é dada. Isso faz parte da lei, faz parte de todo o preparo ali, toda a extensão ali, toda o assunto da lei, certo? Então, esse assunto é referente à lei. Na lei estava escrito, olha, ele está falando sobre servir ao Senhor e não servir aos outros deuses. Então ele diz aqui, não te encurvarás a elas, imagens de esculturas, não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor, teu Deus zeloso, sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Bom, então o contexto desse texto é a lei. Deus está dando a lei ali para o povo. E aí alguém vai dizer, então, está escrito aí, olha aí, Deus visita, por isso tem maldição até a 3ª e 4ª geração. Vamos prosseguir. Hoje nós temos bastante coisa para ver, ok? Um outro texto que a gente vai ver agora, também no Antigo Testamento. Também no Antigo Testamento. Certo? É esse texto aqui, de Jeremias 31, 27 e 28. Que diz assim, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e com a semente de animais. E será que, como velei sobre eles, para arrancar e para destruir, ou para derrubar, e para transtornar e para destruir, e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar, para plantar, diz o Senhor. Aqui nesse texto já mostra uma mudança de Deus. Veja bem, não mudança da lei, entenda? Está no período da lei, aquela lei valia, mas Deus está prometendo algo diferente aqui, olha só. Vai chegar um tempo em que eu vou semear a casa de Israel e a casa de Judá. Mas eu não vou semear com semente de plantas, de flor, de nada disso não. Eu vou semear com homens e com animais. Ou seja, eu vou colocar muitos homens, vai ter muitos homens em Israel, em Judá, muitos animais. Eu vou fazer eles crescerem. É isso que Deus está falando com esse texto. E eu vou fazer o seguinte, da mesma forma que eu velei sobre eles, ou seja, que eu não descansei sobre eles para arrancar, para derrubar, para transtornar, para destruir e para afligir, eu vou velar sobre eles para edificar eles. O mesmo empenho que eu tive para cumprir a punição, entenda bem, o mesmo empenho que eu tive para cumprir a punição, eu vou ter para plantar e edificar eles, diz o Senhor. Só isso aqui já mostra uma coisa. Tem muita gente que acha
prega Deus como Deus zeloso para punir. Isso eles são enfáticos. Deus vai punir, Deus vai castigar, Deus vai fazer isso, aquilo. Só que quando chega a hora da bênção, eles não falam de um Deus que é zeloso também para abençoar. Deus vai abençoar, Deus vai prosperar, Deus vai curar, Deus vai fazer tudo aquilo e muito mais do que Ele prometeu para nós, porque Ele é zeloso para fazer. Esse é o nosso Deus. Mas vamos continuar lendo o texto de Jeremias, o mesmo capítulo 31, agora o versículo, a gente viu 27, 28, agora vamos ver o 29 e 30. Vamos ler. Naqueles dias, nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. O que isso quer dizer? Deus está dizendo uma mudança na lei. Isso é uma mudança na lei. Na lei foi dado, olha, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Agora Deus está falando, vai haver um dia em que isso vai mudar. E nesse dia, quando mudar, os pais não vão mais comer uvas verdes e os dentes dos filhos vão se embotar. Sabe o que é isso? Quando você chupa uma uva verde, dá aquele azedinho, né? E seu dente chega a ficar assim meio ressecado, uma coisa assim, uma cica no seu dente, né? Se você chupou, tem que ficar no seu dente, não no dente do outro. Não é verdade? Então Deus está falando, olha, os pais chuparam, os filhos não vão ter a consequência. Mas cada um vai morrer pela sua própria iniquidade. Não vai haver esse negócio de que meu pai errou e por isso eu estou sofrendo. Lógico, se sua família era rica, você tinha muitas posses, e seu pai perdeu tudo no jogo e agora você está pobre porque o seu pai errou, claro, isso é consequência. Isso não é maldição, isso é uma consequência da má administração do seu pai. Mas não é uma maldição de Deus isso não é. Certo? Então hoje, essa palavra de Jeremias já se cumpriu. Esse tempo que Deus disse que haveria, em que Deus não faria mais isso, ou seja, os pais pecaram, os filhos vão pagar, não faria mais. Deus falou, eu não vou fazer mais isso. Vai chegar um tempo em que eu não vou fazer mais isso. Então, está claro isso em Jeremias, ainda no Antigo Testamento, falando da nova aliança em Cristo. Olha o versículo 31 e 32, o que diz. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, ele está dizendo aqui que esses dias em que não mais vai acontecer isso, né, dos pais errarem e os filhos pagarem, ele está dizendo, eu vou fazer uma nova aliança. Aquela aliança que eu fiz lá no Sinai, ela vai ser invalidada. Porque eu vou fazer uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. E essa aliança não será da mesma forma que eu fiz com os pais deles, quando eu os tirei da terra do Egito, quando eu tomei eles pela mão, mas eles invalidaram a minha aliança. Paulo fala isso, olha, o problema da aliança da lei não é a lei é santa. Quando a gente fala isso, tem gente que acha que a gente está falando mal da lei. Não, muito pelo contrário, a lei é de Deus, a lei reflete o caráter de Deus, a lei é santa. O problema da lei é o homem. Paulo diz que a lei estava enferma por causa da carne. É a carne do homem que é o problema da lei. Por quê? Porque a carne do homem não tem como cumprir perfeitamente a lei de Deus. É isso. Mas existem pessoas que acham que sim, não, é possível sim cumprir. A Bíblia está dizendo que não. Mas ele está dizendo que sim. Por que ele está dizendo que sim enquanto a Bíblia diz que não? Porque ele não conhece a Bíblia. Porque se ele conhecesse a Bíblia, ele saberia que não é possível, porque está escrito isso lá. Quando Pedro vai defender a questão dos gentios lá no Concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, Pedro fala isso, ó, como é que nós vamos impor aos gentios uma lei que nem nós, nem nossos pais conseguiram cumprir? Pedro era judeu. E ele sabia o que estava dizendo. Olha, nós não conseguimos cumprir essa lei.
Então, se nós não conseguimos, como é que nós vamos impor isso aos gentios? Nós que vivemos nesse sistema não conseguimos cumprir, como é que... Aí hoje vem um crente dizer, não, dá para cumprir sim. Não, dá para fazer sim. Não, nós conseguimos sim. Eu só posso atribuir isso à ignorância, porque não conhecem a palavra de Deus. Ok? Então, por isso as pessoas pensam que conseguem cumprir. O resultado disso, irmãos, infelizmente, é frustração, depressão e tristeza. Vamos continuar aqui. Olha o versículo 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aleluia. Deus é bom, glória a Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. A aliança que eu vou fazer com eles naqueles dias vai ser assim. Eu vou colocar a minha lei no interior deles. Ela não vai ser mais uma coisa externa, não. Eu vou colocar no interior deles, no coração deles. Vou escrever no coração deles. Sabe, a lei no coração, irmãos, se torna natural. Você está entendendo? A lei no coração, ela não é uma forçação de barra. Eu não vou pecar porque eu não posso, porque senão... Não é forçado, é natural. Um peixe nada naturalmente. Ele não precisa ser forçado a nadar. Ele nasce e nada. Uma ave, ela nasce e aprende a voar e voa. É natural. O crente com a lei no coração, com o Espírito Santo que traz a capacitação de cumprir a vontade de Deus e cumprir a lei de Deus no coração, as coisas se tornam naturais. Abandonar o pecado se torna natural. Fazer as coisas que são as coisas de Deus, se inclinar para as coisas de Deus, se tornam naturais. Você está entendendo? A gente prega essas coisas e tem gente que acha assim, vocês estão facilitando o evangelho. Não, muito pelo contrário. Isso é super difícil. Sabe por que é difícil? Porque as pessoas não acreditam. Esse é o ministério da fé, irmãos. Tem que crer. Mas muita gente não crê, muita gente acha que, não, eu tenho que fazer um esforço. Se não fizer esforço, não consegue nada. Na graça, é sem esforço. Mas pastor, mas a gente tem que se esforçar, fazer a nossa parte. Você precisa crer. Porque se você acreditar no seu esforço, você vai morrer na praia. Vai ficar frustrado, vai ficar triste porque não consegue. Toda vez que falhar, e daqui a pouco está fora da igreja. Porque assim eu já vi centenas de milhares. É colocada a lei diante dele e fala assim, você tem que fazer isso aqui, mas eu estou com dificuldade. Se esforça, você tem que se esforçar. Aí o que acontece? A pessoa não consegue. Porque não é nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo Espírito. Então, quando nós estamos falando isso, nós estamos justificando nenhum pecado, não. Não estamos falando com ninguém assim, é o evangelho mole. Muito pelo contrário. Esse é o evangelho da fé. Só quem tem fé consegue viver. Quem não tem fé vai ter dificuldade. Vai ficar caindo. Quando Paulo fala aos Gálatas, eles caíram da graça. Como é que eles caíram da graça? Eles voltaram para a lei. Foi assim que eles caíram da graça. Eles voltaram para a lei, voltaram para o sacrifício, voltaram para a gente tem que fazer a nossa parte. Quando eles já tinham recebido a salvação gratuitamente através de Cristo. Você está entendendo? Então, olha só. Vamos aqui para mais um texto. Mateus, capítulo 26, 27 e 28. Diz assim, a seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Sangue da aliança derramado
em favor de muitos. Essa é a nova aliança. Infelizmente, muitos crentes vivem como se Jesus nunca tivesse morrido na cruz, ressuscitado, como se isso nunca tivesse acontecido. Porque ele ainda acredita que tem que fazer todos os outros sacrifícios para conseguir a atenção de Deus, para conseguir que Deus o abençoe, para conseguir que Deus o proteja, para conseguir que Deus o ame. Quando o amor de Deus é incondicional. Você sabia disso, que o amor de Deus é incondicional? Como assim, pastor? Não é o seu pecado que faz Deus te deixar de te amar, não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, e não foi Pedro, não foi João, não foi Paulo, foi Jesus. João 3,16, Jesus diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou o mundo de tal maneira. E ele amou esse mundo quando esse mundo buscava ele? Ele amou esse mundo quando esse mundo se importava, louvava ele? Não, ele amou o mundo perdido, o mundo mergulhado no pecado. Ele amou o mundo. O amor de Deus é incondicional. E por isso ele deu seu filho. Então Jesus falou, olha, isso aqui que vocês estão bebendo agora é o sangue da nova aliança, para remissão de pecados. O que é remissão de pecados? Olha, eu vou lavar esses pecados, eu vou apagar esses pecados, eu vou retirar esses pecados, remover esses pecados. Veja bem, aqui em Hebreus 12, 24, diz assim, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Jesus, somente ele é o mediador de uma nova aliança. Não conforme aquela aliança lá do passado, lá no Sinai, mas uma nova aliança, aquela que Jeremias profetizou, aquela aliança que seria a lei dentro do coração. Dentro do coração. E tudo que está dentro do coração fica fácil fazer. Quando você ama, tudo fica fácil, não é verdade? Quando você ama, quando você está apaixonado, já falei isso várias vezes. Quando você ama, quando você está apaixonado, você não vê chuva, você não vê frio, você não vê distância, você não vê falta de dinheiro, nada disso você vê se você ama. Os casais de namorados, você sabe muito bem, né? Você que já namorou e foi jovem, sabe como é que funciona. A mãe pede para ir ali do outro lado da rua comprar um pão na padaria. Ah, amanhã não dá, amanhã tô ocupado, amanhã não sei o que, aquele negócio. A namorada mora 10 quilômetros de distância, vai até a pé, na chuva, vai. É isso aí. Quem ama, faz. É por isso que a lei no coração é outra história. Mas não tem nada a ver com a lei lá da ordenança. Vamos chegar lá. Então vamos prosseguir. Veja só, Hebreus 8. Esse texto é muito importante. Hebreus 8, versículo 10, versículo 13. Diz assim: porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, e as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles serão por povo. E não ensinará cada um ao teu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, e das suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Esse texto é uma repetição do texto de Jeremias, mas tem outros dados aqui que são importantes. Porque o que ele diz aqui? Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades. O que é ser misericordioso? É perdoar. Eu não vou lembrar mais dos seus pecados.
eu não vou lembrar mais dos seus pecados. Foi uma decisão de Deus. Você vê que nesse texto não está assim, se eles, lá de Crônicas diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e tal, se converter, então eu perdoarei. Lá é condicional, certo? Lá em 2 Crônicas 7,14. Lá é condicional. Mas aqui em Hebreus, que é uma repetição lá de Jeremias, não é condicional. Deus está dizendo, eu vou fazer. Então aqui não tem nenhum requerimento de vocês vão se arrepender e aí eu vou ser misericordioso e perdoar a iniquidade de vocês, os pecados de vocês. Não. Deus está falando, eu vou colocar a minha lei no coração de vocês para que vocês consigam fazer a minha vontade. Eu vou ser misericordioso. Eu vou fazer tudo. Ou seja, eu vou gerar em vocês a vontade de obedecer e vou dar a vocês a capacidade para obedecer. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou fazer tudo isso por vocês, porque vocês não têm nem a condição de obedecer, não têm a condição nem de crer. Irmãos, o ser humano, na carne, ele não tem nenhum pensamento em direção a Deus por ele mesmo. Tudo é o Espírito que gera em nós. O Espírito é que gera em nós. Então veja bem, um outro texto aqui importante, Colossenses 1, 24 a 27, diz assim, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os judeus, não, entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! Então, a nova aliança, ela tornou velha a antiga aliança, e essa nova aliança, o grande mistério que esteve oculto é que nós, os gentios, agora fazemos parte dessa aliança, glória a Deus por isso. Então aquela mesma quebra de maldição, ou seja, a maldição que foi quebrada, a maldição que acabou, aquilo que não vale mais, o pai pecou e agora o filho sofre a consequência, isso agora é para nós, é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade agora. Tudo isso é nosso. Quer mais? Vamos mais um pouquinho. Gálatas, capítulo 3, versículo 6 ao versículo 9. Diz assim: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a quem? A Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. A quem pertence a bênção? Aqueles que são da fé. Não aqueles que são da lei. Então, irmãos, hoje, o crente que está querendo ser justificado pela lei, que acha que tem que cumprir a lei, que tem que fazer um esforço, que ainda pensa nisso, ele não conhece nada da nova aliança. Abraão creu. Eu falei isso, preguei isso na semana passada, falando sobre imputar justiça. Ser acusado de ser justo. Né? Abraão foi dito, você é justo. Mas por que eu não fiz justiça nenhuma, não fiz nada de justo? Porque você creu. Você creu naquilo que Deus te disse. Abraão creu e isso foi atribuído a ele, foi creditado a ele como justiça. Então, todos os que são da fé, todos os que creem à semelhança de Abraão, eles são filhos de Abraão. Por quê? Porque Abraão, a Escritura diz que Abraão foi justificado pela fé.
Deus anunciou o evangelho a Abraão. Está escrito aqui, vou voltar aqui o texto para você não ter dúvida. Anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, que evangelho é esse? As boas notícias. As boas notícias. Quais são as boas notícias? Olha, todas as famílias serão abençoadas em ti. E estava falando isso com respeito a Cristo, o que viria na aliança com Cristo. Irmãos, é por isso que nós não simplesmente pensamos que somos abençoados, não. Nós somos abençoados. Ah, mas aconteceu isso na minha casa, fulano ficou doente, o outro perdeu o emprego, aconteceu isso, aquilo, outro. Veja bem, duas coisas acontecem. Duas coisas. Uma é o diabo querendo fazer graça. Mas ele está derrotado em nome de Jesus e você tem autoridade para repreender ele. Ok? Então, se alguma coisa acontece, você pode repreender o diabo. Mas tem outra coisa também. Às vezes Deus permite que coisas aconteçam. Nós não sabemos os motivos. Na maioria das vezes não sabemos. Mas às vezes Deus quer nos direcionar para outra coisa. Nós não conhecemos os caminhos deles são mais altos que os nossos. Mas agora, uma coisa eu posso dizer, Deus não coloca enfermidade para afligir o seu povo, Deus não castiga o seu povo com enfermidade, não. Deus não castiga o seu povo com acidente, com perda, vai perder o salário, perdeu a carteira, Deus não faz isso. Deus não faz isso com o seu povo. E tudo aquilo que Deus permite acontecer conosco, com certeza vai redundar para a glória do nome dele. Nós não sabemos como. É por isso que é o ministério da fé. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas trabalham juntas para o nosso bem. Mas como é que pode? É uma doença. Como é que pode? Eu perdi meu carro. Como é que pode? Eu perdi meu emprego. Como é que isso pode trabalhar para o meu bem? Eu não sei, filho. Mas eu creio que Deus faz com que tudo coopere para o meu bem. Ele vai dirigir os meus passos, ele vai fazer que eu veja no final a bênção dele, eu perceba a bênção dele no meio do caminho, eu perceba. Eu não sei como Deus vai usar, eu sei que Deus usa. É pela fé. Então, se você está passando um momento difícil e você fala, meu Deus, mas como é que é isso? Deus vai usar isso a seu favor. Mas como, pastor? Não me pergunte. Pergunte para Deus. Mas que ele vai usar, vai. Ele vai usar isso a seu favor. Quando eu falo isso, eu não estou falando que, então eu vou ficar sentado e não fazer nada. Não é isso, não. Se pode trabalhar, trabalhe. Se pode ir ao médico, vá ao médico. Se pode fazer alguma coisa. Enfim, você faça. Não é uma autorização para inatividade. Não é isso. Mas é uma palavra para que você se posicione espiritualmente. Não fique balançando entre uma coisa e outra, sabe? Porque, irmãos, existem muitas vozes nesse mundo e vem sempre alguém dar uma opinião. Lembra dos amigos de Jó? O que era aquilo dos amigos de Jó? É isso. E a gente tem vários amigos de Jó. Isso está acontecendo com você, ó. Isso aí é porque você pecou. Isso aí é porque Deus... Você foi arrogante. Isso aí está acontecendo porque você... Foi isso que os amigos de Jó falaram para Jó. Eles chegaram para Jó e começaram a falar essas coisas. Ficaram lá no ouvido de Jó. Jó já estava todo ruim. Tinha perdido os filhos, perdido todos os bens. Né? Ele diz que a Bíblia é que ele se coçava com um caco de telha e saía assim os pedaços. Assim, quando ele se coçava, estava todo ruim. E ainda tinha os amigos que falaram, isso aí, ó, tu tá aí por causa disso. Eles não foram dar consolo a Jó. Eles foram acrescentar dores a Jó. Dizendo, está acontecendo isso porque você pecou, você errou, você fez o que era errado, por isso Deus está te castigando. E quantas vezes vem pessoas para dizer isso para nós? Olha o versículo 10 de Gálatas 3. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Você leu? Você entendeu?
Então aqueles que querem, não, eu vou obedecer a lei, eu consigo obedecer a lei, você está debaixo de maldição. A única forma do crente ficar debaixo de maldição, sabe o que é? É quando ele tenta cumprir a lei. E dizer, não, eu vou agradar a Deus porque eu estou fazendo minha parte. Eu faço meu sacrifício. Deus vai me abençoar porque eu oro. Deus vai me abençoar por quê? Porque eu leio a Bíblia. Deus vai me abençoar por quê? Porque eu subo o monte. Deus vai me abençoar por quê? Porque eu jejuo. Não, filho. Deus não vai te abençoar por nada disso. Deus vai te abençoar porque Ele disse que abençoaria. E através de Jesus Cristo. É isso que Ele vai te abençoar. Orar, jejuar, subir monte. Tudo isso faz parte da sua comunhão com Deus. Eu tô doido para subir aquele monte, ficar sozinho lá com Deus, gastar lá algumas horas lá com Deus. Glória a Deus. Faça. Agora, se você vai, vou subir um monte, porque não saio de lá enquanto não tiver a minha bênção. Tá enrolado. Porque não é isso que a Bíblia diz. Não estamos nessa aliança. Mas olha, continuando. Olha só. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, por que estão debaixo de maldição? Porque ninguém consegue permanecer em todas as coisas que estão escritas na lei. Uma hora ou outra, a gente vai vacilar. Irmãos, você sabia que tinha lei até para ir no banheiro? Até para defecar? Se a pessoa tivesse um problema na rua, uma dor de barriga, uma coisa qualquer, e acidentalmente acontecesse um acidente, ela estava impura. Como é que hoje alguém vai dizer assim, não, eu cumpro? Não, se você quer se basear na lei, você vai ficar embaixo de maldição. Por quê? Porque você não vai conseguir. O único que conseguiu isso foi Jesus. Ele cumpriu a lei. Mas você não vai conseguir cumprir a lei toda e vai se colocar debaixo de maldição. É por isso que a graça não é uma opção para os crentes. Ou é a graça ou é a graça. Se não for a graça, não vai ser nada. Porque só tem a graça. Não tem como, não, eu vou optar aqui pela lei, não tem essa. Não existe essa possibilidade. Porque pela lei você vai estar debaixo de maldição. Vamos prosseguir aqui. Olha o versículo 14. Essa palavra é um pouco mais extensa, mas eu creio que ajuda muito. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de um só, e a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Então entenda, aqui Paulo está colocando uma coisa que eu normalmente não vejo as pessoas falarem. Ele está falando justamente o contrário do que normalmente as pessoas falam. Porque as pessoas, e eu também falo, né? A lei e veio a graça. Mas não é isso exatamente. A graça veio antes. Foi feita uma aliança com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão, que é a aliança da fé, a aliança da graça. E a lei que veio depois, ou seja, então não foi a graça que veio depois, primeiro era a graça.
A lei que veio depois, 430 anos depois que a lei foi dada, ela não anulou a aliança que tinha sido feita antes com Abraão. O povo de Israel que quis anular a aliança. Porque quando Deus tira o povo do Egito, Deus faz tudo, irmãos, e ninguém morre. O povo reclama, Deus abençoa. O povo pede isso, Deus dá. O povo fala aquilo, Deus abençoa. O povo, tudo. Teve carne, teve água, teve tudo. Mas quando chega no pé do monte, o povo responde a Deus de forma arrogante. É que na escrita, no papel, a gente não consegue perceber isso, mas a expressão que eles usam é arrogante. Tudo que o Senhor mandar, nós faremos. Ou em outras palavras, tudo que o Senhor mandar, nós somos capazes de fazer. E hoje tem muito crente pensando dessa forma. Não, o que está na palavra, eu sou capaz de fazer. Não, nós não somos capazes de fazer. Nós dependemos da graça de Deus. Dependemos dele para fazer a vontade dele. É isso que acontece. É isso que nós somos. Então, essa promessa, essa da graça, ela veio 430, a lei veio 430 anos depois da promessa feita a Abraão. Estamos chegando ao final, estamos quase terminando. 2 Coríntios 5, 21. Eu gosto muito desse texto e quero citar esse texto. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não vejo os pregadores no Brasil pregando isso. Os pregadores têm ensinado ao povo que eles são pecadores. Eles são miseráveis pecadores. Essa era a nossa antiga natureza, sim. Nós éramos miseráveis pecadores. Nascemos pecadores, sim. Mas aconteceu conosco exatamente aquilo que Jesus falou com Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Da água e do Espírito. Então todos aqueles que são de Deus, que creem em Jesus, nasceram de novo. Jesus é claro falando, o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Você não nasceu de novo na carne, você nasceu de novo no Espírito. Então é por isso que você é uma nova criatura. E essa nova criatura não é pecadora, não. Essa nova criatura é justa. Ah, mas eu ainda peco. Você está na carne ainda. Mas essa nova criatura é justa. Isso é espiritual, irmãos. Isso é fé. Ou se crê nisso, ou então desiste de ser crente. Ou você crê que há o Espírito de Deus em você, que Deus colocou isso em você, ou então isso é o Evangelho. E quanta gente fala que então agora eu virei como se fosse um anjo. Não, filho, você espiritualmente, você é justo. Quando Deus olha para você, ele vê a justiça, porque como está escrito aqui, Paulo falou, fomos feitos, isso aconteceu, está no passado, nós fomos feitos. Justiça de Deus. Você agora é justiça de Deus. Mesmo com os seus erros ainda que você tem? Sim. Mesmo com os erros que você ainda tem, esse novo nascimento não é anulado por causa disso. Ah, pastor, isso é muito perigoso. Ué, mas sou eu que estou dizendo? É a Bíblia que está dizendo. Ou eu acredito na Bíblia, ou eu acredito em qualquer outra. Não, tu é pecador ainda, tu não presta, vai para o inferno. Você acredita no que você quiser acreditar, mas é isso que a Bíblia diz. Sabe, eu sempre falei isso. Tem uma coisa que Jesus falou, que eu falei assim, Jesus, não fala isso não. Eu não falaria isso, mas Jesus fala assim, olha, aquele que der um copo de água fria para um desses meus pequeninos, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Jesus falou isso.
Aí a gente fala assim, não, mas se pecar vai perder, né? Mas não, Jesus não colocou nenhum requisito, nenhum pré-requisito, ele não colocou nada, ele falou, aquele que der um copo de água fria a um desses pequeninos, de maneira nenhuma vai perder o seu galardão. Meu Deus, aí a gente fala, não, mas ele é Deus, ele falou que vai ser assim. Ele diz, olha, aquele que crê vai ser justificado. Ele é Deus, ele falou que é assim. E aí eu digo, não vai ser não pode, porque aí fica fácil. Mas se Deus resolveu justificar os ímpios, se Deus resolveu te salvar, se Deus resolveu falar assim, olha, creia em mim e você vai ser salvo, quem sou eu para dizer não? Quem sou eu para dizer que não é assim? Quem sou eu que... mas não pode ser assim? É só ler a Bíblia. Você está entendendo? Então a maldição, irmãos, foi quebrada. Não tem maldição mais. E essas coisas que acontecem, que meu avô tinha doença, aí meu pai ficou com doença, o meu tio ficou com doença. Irmãos, o diabo, ele é sujo, ele tenta agir na nossa vida, atrapalhar a nossa vida, colocar enfermidade, colocar problema, ele tenta fazer, repreenda. Em nome de Jesus, mas não pense que é Deus. Não é Deus te castigando, não é Deus pesando a mão, não é Deus cobrando de você, não é nada disso. Esteja certo do amor de Deus, da mesma maneira que Deus zelou para punir, Ele está zelando para te abençoar. É isso que a Bíblia diz. Ele está zelando para te abençoar. Ele está zelando para te dar o melhor. Ele está zelando por amor a você, porque Ele escolheu te abençoar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Não é maravilhoso isso, irmãos? Não é maravilhoso isso? Eu creio que é maravilhoso, irmãos. Eu não vejo coisa mais maravilhosa do que isso. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Glória a Deus por isso. Eu tenho muito prazer em falar essas coisas. Eu tenho muito prazer em pregar isso. Sabe por quê? Porque isso é libertação. Quantos milhares de crentes estão aí deprimidos? Porque isso dá depressão, tá? Isso dá depressão. Porque você fica tentando achar um jeito de como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso agradar a Deus? Como é que eu posso... Ou seja, é uma coisa que não tem como. Na carne não tem como. Na carne ninguém vai agradar ao Senhor. Nós agradamos ao Senhor pela fé em Jesus Cristo. É pela fé em Cristo que nós agradamos ao Senhor. Na carne ninguém agrada. E aí você vai ficando frustrado porque vão dizendo, olha, tá errado. Olha, é pecado. Deus vai pesar a mão. Você não... Olha, você fala, meu Deus, esse negócio de crente não é pra mim. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo ser crente igual a esses outros. Mas glória a Deus, que a maldição foi quebrada, a mentira do diabo foi quebrada. Glória a Deus que você é livre em Jesus para receber o melhor de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Eu quero orar com você. Vamos orar em nome de Jesus. Amém? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Vamos orar. Meu Pai, glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome. Obrigado por Jesus Cristo, obrigado. Obrigado, Senhor, porque nele temos tudo. Obrigado, Senhor, porque nele somos restaurados. Obrigado porque não há mais maldição. Obrigado porque nós somos novas criaturas, nós nascemos de novo. O Espírito do Senhor habita em nós e tudo em nós se fez novo. E nós podemos esperar do Senhor coisas boas, porque o Senhor tem bons pensamentos a nosso respeito. Senhor, nós cremos, Pai, que o Senhor tem melhor para nós, que o Senhor cuida de nós. Pai, nós estamos confiantes no Teu amor. Senhor, Teu verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós lançamos fora todo medo, porque nós confiamos que o Senhor tem o melhor para nós. E o melhor do Senhor ainda está vindo para nós. Glória a Deus. Grandes bênçãos, grandes realizações. Pai, eu oro pelos meus irmãos e irmãs, que eles sejam abençoados agora na sua mente, no seu coração, e que nenhuma raiz de condenação, ó Deus, venha sobre eles, de modo que eles se privem da tua bênção. Mas, Pai, que eles estejam em perfeita comunhão com o Senhor, crendo que o Senhor está velando por eles para fazer todo o bem
que o Senhor prometeu na tua palavra. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo por cada bênção, cada vitória, cada cura, cada realização, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Você crê nisso? Glória a Deus. Então, diga glória a Deus, diga aleluia. Compartilhe, irmãos, compartilhe isso com alguém, porque com certeza nós vamos encontrar ainda muitas pessoas. Sabe, é possível que passem os dias e os meses, guarde essa mensagem, entendeu? Coloque aí nos seus favoritos aí no YouTube, porque quando alguém vier com essa... porque Deus está pesando a mão, na minha casa está acontecendo isso, eu acho que foi a minha avó, porque minha avó era envolvida com macumbaria, e aí isso está vindo... Fala isso para ela. Se ele está em Cristo, ele tem autoridade para repreender o diabo não tem mais nenhum poder sobre ele, e ele pode viver livre, porque ele vai conhecer a verdade, e a verdade vai libertar. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, muito obrigado por vocês estarem presentes. Nós vamos encerrar o nosso culto. Graças a Deus, tudo tem sido uma grande bênção. Obrigado, os irmãos têm abençoado a gente, abençoado o ministério. Hoje nós não pudemos ter o presencial, né? Estava muito frio, mas no primeiro domingo de setembro, se Deus assim permitir, nós vamos estar juntos, ok? Eu quero, em nome de Jesus, mandar um abraço para todos e a bênção do Senhor, amém? Receba aí a bênção do Senhor em nome de Jesus. Que a graça, a paz, a comunhão e a consolação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco hoje e conosco permaneça para sempre. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Fique com Deus e a paz do Senhor. Te agradecer é o que mais quero. Te agradecer